já vimos que o poder de pensamento é terrível, né? Aqui neste slide, não falha. E pegando no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, há uma pergunta que é a 457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Portanto, e a resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Isto é uma boa resposta, pela positiva e também pela negativa. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que de esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Pois, esta é a grande diferença entre estar encarnado, que nós enganamos uns aos outros, conseguimos contornar as leis dos homens, não é? Meter uns milhões ao bolso e ainda sorrimos, não é? Ou então não sorrimos, que é para dizer assim, aquele indivíduo é sério, não é? É sério porque não se ri só. Mas no lado de lá nós não conseguimos fugir da nossa realidade. E esse é um grande problema que aqueles que são maus, que praticam o mal, a iniquidade aqui na Terra, é o grande problema que depois encontram no mundo espiritual, que são desnudados, não conseguem esconder a sua própria, e quando não são, muitas vezes perseguidos por aqueles a quem prejudicaram, não é? Nesta reencarnação. No livro dos Espíritos, noutra pergunta ainda, diz assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Esta é uma pergunta engraçada, porque às vezes nós pensamos assim: o que é que as pessoas pensarão de mim, os que estão aqui hoje, né? Por hipótese. Mas e os espíritos? O que é que eles pensarão de mim, né? E os espíritos respondem: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios condoem-se dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. E ainda há uma última pergunta, 459. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes? Será que eles têm influência? E a resposta é curta e grossa. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então temos aqui matéria para falar, né? Para conversar. Um dos grandes cientistas espíritas, talvez um dos maiores ou até o maior, Ernesto Bolzano, cientista italiano do início do século XX, com mais de 100 livros e monografias e publicações científicas na sua vida. De facto, um ilustre desconhecido ainda hoje. Ele tem este livro, Pensamento e Vontade, onde relata experiências feitas, onde ele pedia a determinadas pessoas para pensarem, por exemplo, numa garrafa para uma chapa fotográfica, né, daquelas antigas, grandes, e para a pessoa pensar com muita convicção, com muita intensidade, por exemplo, numa garrafa. Depois iam revelar a chapa fotográfica e estava lá a garrafa que ele tinha pensado. Então ele demonstrou experimentalmente que o pensamento tem um poder muito grande, inclusive é de impregnar chapas fotográficas no mundo físico, né? Temos também aqui o pai pondo em questão se o pensamento se transmite. Temos aqui o pai da moderna parapsicologia, Joseph Banks Rhine, e a sua esposa Luísa Rhine. Eles os dois trabalharam muito nesta área. E então, isto nos idos dos anos 50, à volta disso, eles utilizavam estas cartas Zener, né, que têm estes 5, e depois faziam experiências. E conseguiram comprovar cientificamente a telepatia.
isto é, a transmissão de pensamento entre encarnados. Inclusive as experiências que foram feitas com um submarino americano debaixo da calota polar, portanto, o submarino debaixo da calota polar do gelo, ele não tem comunicações. No entanto, as comunicações através dos experimentadores, um dentro do submarino e o outro em terra, resultavam, né? Também com um dos astronautas de um dos voos das Apolos, num período de 30 minutos na reentrada na Terra, na atmosfera, no regresso à Terra, ele programou com Joseph Banksrein um teste de telepatia. E todas estas, ou a grande maioria destas pesquisas, resultaram com um acerto impressionante, da ordem dos 75%. Né? Então, como é que isto funciona? Olhem, nós somos um ser inteligente, né? Somos uma inteligência, uma centelha divina, temos um corpo espiritual, o perispírito, e depois temos um corpo de carne. Então somos este trio, né? O princípio espiritual, o corpo espiritual e o corpo de carne. Estamos aqui, temos estas três partes, nós. Quando o nosso corpo de carne morre, estes dois mantêm-se juntos. É aquilo que nós geralmente chamamos o espírito. O espírito é o conjunto do ser espiritual mais o corpo espiritual. Por isso é que se identificam os espíritos. Quem tem mediunidade de vidência, olha, eu vi o espírito da Dona Maria, o do Senhor Manel. O que é que viu? Viu o corpo espiritual. Ok? Então, nós somos isto. E é através do pensamento, do espírito, que se comunicam não só entre o mundo espiritual, mas também entre lá e cá. O perispírito, o corpo espiritual, é moldável de acordo com o nosso pensamento. Se o nosso corpo de carne já é moldável, né? Por exemplo, vocês não imaginam como é que eu fiquei quando o Benfica perdeu com o Braga 3-1, né? Vermelho como um tomate, de raiva, né? Estou a brincar, mas podia ter acontecido. Não chega a esse ponto. Se apanhamos um susto, ficamos, epá, estás branco como a cal, né? Quer dizer, as nossas emoções conseguem alterar o nosso corpo orgânico, que é pesado. Agora, o quanto não conseguirá alterar o nosso corpo espiritual, que é diáfano, é etéreo, é vaporoso, né? É mais subtil, né? Então, sendo assim, vamos encontrar tudo aquilo que nós pensamos vai entrar em sintonia com outros pensamentos de igual monda que existam no ar, seja provenientes dos encarnados ou dos desencarnados, ou dos vivos ou dos mortos, supostamente mortos, conforme as pessoas costumam dizer. Então, se eu tenho um determinado pensamento, eu vou captar, vou sintonizar com outras vibrações e pensamentos, vou captar energias, fluidos, né? No meu corpo espiritual e também no meu corpo físico. Essas energias passam para o corpo espiritual e depois para o corpo físico. As energias boas e as energias menos boas. Ok? Por exemplo, através do pensamento nós podemos criar mecanismos de autodefesa. Por exemplo, isto é a nossa atmosfera espiritual, né? A nossa aura, o nosso campo energético, né? Cada um de nós tem a sua. Embora, por exemplo, nós estamos aqui sentados, cada um tem a sua aura, tem o seu campo energético, que está numa determinada frequência de acordo com a sua evolução espiritual. Nunca vos aconteceu num café ou num sítio público estarem assim muito bem, quase a dormir, né? E depois de repente, não estou a brincar, estarem num determinado sítio e não se sentirem assim bem. Pá, está agitado.
no café, sentado, agitado, mas sinto aqui bem. Se a pessoa mudar de lugar, acalma, né? Isso acontece tantas vezes, ou noutro sítio qualquer, ou até pode acontecer aqui, se calhar não é tão provável, né? Isso tem a ver com o quê? Com, por exemplo, se eu estou num café, por hipótese, ou noutro sítio público, estou ao lado da Cláudia, não conheço lado nenhum, a Cláudia tem a aura dela, tem as suas energias, eu tenho as minhas. Se eu for sensitivo, como ela tem mau feitio, né, eu vou captar o mau feitio dela, então, da energia dela, e sinto uma sensação de desconforto, né? Se eu mudar para outra cadeira, eu afasto-me da Cláudia, já não entro no campo energético dela. E o oposto também acontece. Se a Cláudia for boa pessoa, que não é, claro, né? Ela teria uma aura muito simpática, muito confortável. Exatamente. E eu sentir-me-ia bem à beira dela, né? Às vezes acontece isso. Nós estarmos à beira de pessoas que às vezes mal conhecemos e parece, é tão bom estar ali, né? E outras pessoas, nós não sabemos porquê, só nos apetece sair da beira delas. São as afinidades e faltas de afinidade. Portanto, isto é uma realidade do nosso cotidiano. Muito bem. Então, amigos, pelos vistos, o poder da oração está no pensamento. Quando se diz para orar, não é para rezar. Rezar é debitar palavras. Ave Maria, graças, Pai Nosso, Salve a Rainha, e a gente está a pensar no jogo do Benfica, né? Já viram que eu sou dessa... És dessa cor. Sou dessa cor. E tem dias, é só quando eles ganham. E então, quando nós oramos, nós estamos a enviar um pensamento, um sentimento até ao alvo da nossa oração. Até Deus, até Jesus de Nazaré, até ao nosso guia, até aos bons espíritos, aos espíritos superiores, né? E de facto o poder da oração está no pensamento. Gostava de partilhar aqui convosco o que diz este cientista, o Deepak Chopra. Devem conhecer, pelo menos de ouvir falar, ele é muito conhecido, é um grande vendedor de livros. Se forem ali à Bertrand, encontram muitos livros de Deepak Chopra. Ele é indiano, radicado nos Estados Unidos, é médico, médico endocrinologista, né? Também filósofo, já escreveu mais de 35 livros, é uma pessoa muito respeitada. Ele não é espírita. Mas olhem só o que é que ele diz sobre o poder do pensamento. E que tem tudo a ver com a doutrina espírita que apareceu em 1857. Diz ele: somos as únicas criaturas à face da Terra capazes de mudar o nosso corpo pelo que pensamos e sentimos. Quer dizer, pelos nossos pensamentos e sentimentos nós conseguimos mudar o nosso corpo. Como? As nossas células estão constantemente a bisbilhotar os nossos pensamentos e a ser modificadas por elas. Um surto de depressão pode arrasar o sistema imunitário. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Apaixonar-se não é propriamente uma paixão amorosa, é apaixonar-se por um projeto, por qualquer coisa, também por outra pessoa, claro. Então é muito interessante isto, né? As nossas células estão constantemente a bisbilhotar. Quer dizer, se eu tiver pensamentos negativos, eu vou contaminar os trilhões de células do meu corpo com essas energias, com essas ondas mentais, que vão prejudicar as células, vão adoecer, né? Vou ser mais atreito a ter gripes, porquê? Porque o sistema imunitário baixa, né? Se eu tiver pensamentos positivos, otimistas, vai ser o oposto. Eu vou alimentar as células com essa energia positiva, que torna o meu corpo mais forte, para além do próprio espírito também, né? Vamos experimentar? Querem fazer um exercício? Um minuto? Um minuto. Só vos peço é que fechem os olhos. É um exercício prático, ok? Vocês vão fechar os olhos e vão imaginar, os olhos fechados, mesmo aqueles que têm os olhos abertos, fechados. O único que tem os olhos abertos sou eu, que é para ver quem é que tem os olhos abertos.
Vamos fechar os olhos e vamos imaginar que estamos na nossa pastelaria preferida. Ok? Mandámos vir um pastel de nata. E a senhora, a empregada, está a chegar com o pastel de nata e ele traz uma barata no meio do pastel de nata. Pronto, já deu. Obrigado. Já está terminado. Essa senhora até fez assim. Ui. Nós não tínhamos o pastel de nata, não tínhamos a barata, mas através do pensamento criámos o quê? Uma sensação de repulsa, né? Ok? Então é impressionante como o pensamento altera as nossas sensações físicas e o nosso bem-estar, tal e qual como se fosse uma situação real, né? Para quem gosta de fotografia, temos aqui uma máquina fotográfica, que é o nosso consciente. Temos aqui o antigo rolo, que agora são as memórias, que é o nosso subconsciente. E temos aqui a fotografia a cores, que é o nosso pensamento. Neste caso é a cores. Então, o nosso pensamento funciona assim. Nós temos o subconsciente, onde temos reservado, gravados, tudo aquilo que já vimos e ouvimos e aprendemos ao longo desta vida, pelo menos. Das outras vidas também lá está, mais no inconsciente profundo. Ora, o subconsciente é como se fossem umas memórias, né? Tem lá muita informação. Tem lá muito quê? Pensamento. Muitos pensamentos, muita informação, muitas fotografias. Tiradas por quê? Pelo consciente, ok? Eu, através do consciente, tiro fotografias. Se eu vir um acidente ali, ao sair na rotunda, vir um acidente, eu fico com aquela fotografia do acidente. Quando eu chegar a casa, se calhar já nem me lembro do acidente, estou a pensar noutra coisa, mas a fotografia está no subconsciente, tirada pelo consciente. Então este é um mecanismo que funciona permanentemente em nós, automaticamente, sem que nós muitas vezes demos por isso. Que tipo de fotografias vamos tirar? De preferência a cores e focadas, né? Como estão aqui. Desfocadas não. Muitas vezes nós tiramos fotografias a preto e branco, ou a cinzento, ou só a preto, nem branco tem, né? E de facto isso é muito mau. Gostava de vos apresentar aqui a doutora Telma Mosse. Foi uma psicóloga, diretora de pesquisa no Centro de Ciências da Saúde, no Instituto de Neuropsiquiatria na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ela fez experiências com Olga Worrell e que é esta senhora, uma magnetizadora, uma senhora que tinha uma capacidade de cura, de doar energia, e também com Uri Geller, aquele famoso israelita que vive em Inglaterra, salvo erro, que dobrava colheres e fazia outros fenómenos psicocinéticos. Então, a doutora Telma Mosse pesquisou a Olga Worrell com fotografia Kirlian. Fotografia Kirlian é uma fotografia que a máquina tira a fotografia apenas à energia que existe à volta dos dedos e não à própria mão. Vemos aqui a mão da dona Olga Worrell em estado normal e vemos aqui a mão dela quando ela estava em concentração a enviar energia para uma amiga que estava doente. Vê-se aqui fluxos a sair da ponta dos dedos, deste e deste. Fruto do pensamento, há uma intensidade de energia que sai, que aqui não existe, porque ela aqui não estava a fazer isso. O Dr. David Fontana, psicólogo inglês, foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a mais importante a nível mundial. Ele esteve em Portugal, no simpósio Aquém Além do Cérebro, da Fundação Bial, e fala-nos sobre o poder do pensamento. Olhem que interessante, um cientista, né, a dizer-nos isto.
não podemos rejeitar a existência do paranormal. Há resultados que comprovam, por exemplo, a cura à distância por intermédio da oração. O que é isto? É a transmissão do pensamento. Está provado cientificamente a cura à distância. Pessoas que, à distância de outras, rezam pelas outras com intensidade, com vontade, e essas pessoas curam-se e curam-se mais rapidamente, não é? Há algo que funciona fora do nosso espaço e tempo, não é? Então, isto foi uma entrevista que ele deu ao Jornal Público no dia 6 de abril de 2002, cá em Portugal. Temos também aqui o Dr. Dean Ornish, um cardiologista americano muito famoso, que foi capa da Newsweek. Para ser capa desta revista tem de ser mesmo famoso. E então ele construiu uma capela na sua clínica de cardiologia para que os seus pacientes, depois da operação, eles recebiam, além da medicação, recebiam uma medicação extra, que era irem rezar para a capela, independentemente da sua convicção religiosa. Irem para lá e irem rezar. E ele chegou à conclusão que as pessoas que oravam, que pediam ajuda a Deus, melhoravam mais rapidamente e tinham alta mais depressa do que os outros que não oravam. Não é? Muito interessante. Entre outras pesquisas que ele fez, esta é apenas uma. Temos também este oncologista, o Dr. Bernie Siegel, ou Bernard Siegel, autor deste livro, Amor, Medicina e Milagres. É um livro fantástico, que eu recomendo. Está esgotado, mas podem encontrar em PDF na internet. Chama um dos maiores especialistas em cancro, em Yale, nos Estados Unidos. E ele descobriu a espiritualidade com os seus doentes e descobriu coisas espantosas, a reencarnação, a vida para além da morte. Depois de se ter reformado, cortou o cabelo e anda pelo mundo, penso que ainda andará, a divulgar as suas experiências médicas, etc. E então, na sua clínica, no seu hospital onde ele trabalhava, ele descobriu que havia pessoas que tinham 90% a 95% de hipótese de morrer com o seu cancro e que se curavam pelo poder do pensamento. E havia pessoas que tinham 10% de hipótese de morrer de cancro e que não se curavam e acabavam por falecer de cancro. Um dos casos que ele conta neste livro foi de uma senhora americana que teve o cancro de mama, teve de fazer a ablação dos 2 seios, e o marido, certamente muito brutalizado, virou-se para ela e disse-lhe assim: já não te quero, vou-me embora desta casa, porque tu já não és a mulher que eu tinha, já és meia mulher, nem mamas tens. É preciso ser de uma frieza e de uma brutalidade muito grande. E separaram-se. E a senhora que andava a ser seguida pelo Dr. Bernie Siegel disse-lhe: doutor, eu vou viver só por causa daquele filho da outra mãe. Né? Eu vou viver só para lhe provar que eu sou mais forte do que ele. E ela resistiu ao cancro, que era altamente abrasivo. E não morreu do cancro e continuou e fez uma reconstituição dos seios, etc, etc. É coisa impressionante. Casos incríveis que ele conta, né? E ele descobriu isto através da pesquisa científica com os seus doentes. Perdão. Temos também aqui o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele mostra-nos um estudo da magnetização da água, do Dr. Edward Brame. Né? Ele concluiu que a água destilada, submetida à influência do magnetizador humano, apresenta mudanças moleculares. Portanto, a água magnetizada pelos passistas, pelos curadores psíquicos, apresenta uma alteração da estrutura molecular da água, né? Que dura cerca de 4 meses.
E isto tem a ver com o poder do pensamento, obviamente, né? E com o poder da energia que o pensamento carrega. O mais interessante é que o Dr. Brehm tinha pedido a um grupo de magnetizadores que impusessem as mãos sobre a água que ia ser analisada por espectroscopia de infravermelhos em laboratório. E ao verificar essa alteração da estrutura molecular e a alteração da tensão superficial da água, ele lembrou-se: espera aí, isto pode ser mesmo por causa do pensamento. Então pediu ao mesmo grupo que voltasse a magnetizar outra garrafa de água, mas sem impor as mãos, ficando assim, com as mãos em baixo, só pensando na magnetização mentalmente. Foram analisar em laboratório e os resultados eram precisamente iguais. E então o Dr. Eduardo Brehm demonstrou em laboratório que a alteração molecular da água era derivada não por causa das mãos, da maneira como as mãos estavam, mas era derivada da transmissão de pensamento dos magnetizadores. Então podemos concluir, amigos: pense no bem e o bem se seguirá, não é? Quando nós pensamos no bem, estamos a sintonizar com isso. Para verem a importância do pensamento, tenho aqui um pequenino vídeo que gostaria que vissem com atenção. Ora bem, a lei da ação e reação é universal, né? E a lei de causa e efeito também. A ação é o pensamento. O pensamento é uma ação. Nós geralmente achamos que a ação é mexer, pegar nisto, é uma ação. E pensar não é uma ação. É, sem dúvida nenhuma. E qual é a reação? Se há uma ação e a reação, se eu ao pensar estou a agir, qual vai ser a reação? Vai ser a resposta automática do subconsciente ao meu pensamento. Ao bocado, quando nós estávamos a ver um pastel de nata com a barata, né? Foi a reação do nosso subconsciente ao nosso pensamento. Fomos lá buscar aquela informaçãozinha toda e fizemos assim umas caretas, né? Alguns. Então é importante vigiar o pensamento, estarmos atentos ao que pensamos, porque muitas vezes nós estamos a pensar uma coisa e a realidade é outra. Vejam só, este senhor lá no Brasil, né, com a violência sempre a aumentar, ainda por cima no Carnaval, o homem encostou-se ali com o guarda-chuva e ele pensou que estava logo a ser assaltado, né? É fruto do quê? Do pensamento. Muito bem, mas também, se nós pensarmos no mal, o mal segue-se, né? Olhem aqui o epitáfio de um pessimista. Aposto que está a fazer o maior frio no inferno. Ele era tão pessimista, estava com medo de ir para o inferno e de fazer lá muito frio. Tem aqui um outro exemplo do pensamento. Um senhor que pregou uma partida à sogra. A sogra era muito medricas, tinha medo dos espíritos. Vamos ver. Acum vi se potrivesc datorită lui Sfânt Medic Suprem. Urmând acum, dumneavoastră puteți achiziționa Sfânt Medic Suprem la... Deixa que
a polícia, para os seres humanos, foi um suicídio, né? O senhor livrou-se da sogra. Mas para a consciência dele, principalmente no além, não foi. Foi um homicídio, né? Ele foi um homicida. E então isto tem tudo a ver com o poder do pensamento. Porque é que ela se mandou da varanda? Porque achava que tinha sido assombrada daquela maneira, né? Por exemplo, temos aqui auras que foram desenhadas por dois médiuns que não eram espíritas, eram mais ligados à teosofia, Annie Besant e um outro médium, que não me recordo agora o nome dele. Eles viam determinadas pessoas, viam a sua aura, e depois iam-lhe perguntar, olha, o que é que se passa consigo? Em que é que está a pensar? Etc. Por exemplo, este aqui estava cheio de ira, estava irado, né? Olhem que interessante. A aura cheia de raios, né? Este aqui era uma pessoa avarenta, estava fechado sobre si próprio, né? Nestas correntes mentais. Este aqui era como a Cláudia, irascível, né? Irritava-se por tudo e por nada, só por dois motivos. Não sei se ela é assim. Este aqui era depressivo, é muito parecido com o avarento, é interessante. A pessoa estava deprimida, estava fechada sobre as suas próprias energias, né? Este aqui era uma pessoa muito ligada à espiritualidade, ali naqueles tons de amarelo. Aliás, não era a espiritualidade, a ciência. Este é que era mais ligado à espiritualidade em tons de azul. E ali também, ligado à ciência. Então, vemos que, de acordo com o estado de alma, de acordo com os nossos pensamentos, nós demonstramos aos outros o que nós somos. Se tiver aqui algum de vocês que tenha capacidade de vidência, eu não tenho, felizmente ou infelizmente, mas que tenha capacidade de vidência muito, muito acurada, que consiga ver as cores das nossas auras, eu posso estar, por exemplo, sei lá, com o sorriso mais encantador deste mundo e a pessoa se vira assim, olha, o Lucas está a sorrir, mas está falso, né? Porque está com uma cor bastante avermelhada ali à volta da cabeça, ele está ali com um drama íntimo qualquer. E os espíritos, então, a esses é que nós não conseguimos esconder nada, principalmente aos espíritos mais evoluídos, né? Eu lembro-me uma rara vez que isso aconteceu, quando Divaldo Pereira Franco esteve cá em Portugal a fazer uma palestra que eu fui assistir em Lisboa. Eu nessa altura de facto andava muito mais relaxado, andava sereno, tranquilo, e ele quando me viu disse assim, Lucas, você está muito bem, parabéns. E eu pensei, vaidosamente assim, está a dar um elogio de homem para homem, né? Dizer, muito obrigado, cara. As mulheres não pensam mesmo de mim. Eu pensei que ele estava a dizer que eu estava muito bonito, mas assim, não, meu filho, não é disso, está muito bem espiritualmente, essas corzinhas aí, né? Porque ele tem essa capacidade, ou tinha, quando estava no corpo de carne, né? Ele, o Chico Xavier, o Raul Teixeira e outros, né? Portanto, quem tiver, é como ter capacidade de ver bem ao longe ou ver bem ao perto, não usar óculos. Portanto, é um grau de mediunidade mais acurado que nós podemos ter. Então, o poder do pensamento leva-nos a deduzir que nós somos aquilo que pensamos. Como diria o Barack Obama na sua campanha eleitoral, yes, we can. Sim, nós podemos, né? Podemos mudar o pensamento. Tudo aquilo em que pensamos torna-se realidade, sem dúvida. Mas é mesmo assim, é mesmo assim. Se eu tiver um problema na vida, uma dificuldade na vida, se
se eu a valorizar, se amplificar, eu fico com um tormento. Pode ser uma pedrinha, mas torna-se um pedregulho. Mas se eu tiver um problema, e esse problema até pode ser grande, se eu desvalorizar, desdramatizar, ele fica pequenino. E isso tem tudo a ver com a atitude mental que nós tenhamos. Eu até costumo fazer, na brincadeira, dizer, por exemplo, imaginemos que um de vocês não gostou da palestra, agora chega lá fora, arrisca-me o carro todo. E depois, a Cláudia está com óculos, é testemunho ocular, porque tem óculos, não é? Não, testemunho ocular não tem nada a ver com os óculos, estou a brincar. Mas a Cláudia diz, olha, Lucas, eu sei quem foi. Foi ali o filho da Dona Virgínia. Arriscou-te o carro todo. Ai, o malandro. Eu tenho duas hipóteses. Só tenho duas hipóteses. Aí o malandro começa a ganhar raiva, começa a ficar enraivecido, com mágoa. E tal, ela vai testemunhar, vou arranjar um advogado, vou falar mal dele em toda a cidade. Cuidado, que aquele indivíduo não é de confiança, arriscou-me o carro todo, só porque não gostou da palestra. Podia-se ter ido embora, né? E tal. E vou andar aí 1 ano, pelo menos, sem ter um momento de paz por causa daquilo. Mas ele arriscou o carro, causou-te um prejuízo, é verdade. Mas eu, ao valorizar o que ele fez, estou a causar um prejuízo a mim próprio, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que eu quiser. Fruto da minha mente. Eu posso fazer o oposto. Cláudia, coitado. Ele deve estar obsidiado. Só pode. Para arriscar o carro por causa da palestra. Temos de orar por ele, fazer um pedido de ajuda espiritual por ele. Olha que Deus hoje, mas vais ficar com o carro arriscado. Ele vale o mesmo, quanto é a data da matrícula, né? Posso ficar com o prejuízo monetário, sem dúvida. Mas se eu desdramatizar, desvalorizar, fico com pena dele, né? O que é que acontece? Passados 5 minutos, eu estou com a mente livre para poder sorrir, para poder rir de uma brincadeira, de uma boa anedota, de uma história, de uma coisa caricata, etc. Que não vou fazer se eu tiver levado a peito a situação. As duas situações são plausíveis, são possíveis, são legítimas. Agora, qual delas é a melhor? Nenhuma delas, são as duas legítimas. Para mim, a melhor é desvalorizar, desdramatizar. Mas há quem queira dramatizar e faz questão de não esquecer os risquinhos todos e tal, e hás de pagar, vais ao tribunal e tal. São escolhas, né? E é tudo fruto do pensamento. Vamos ver aqui um pequeno vídeo. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente.
se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns pros outros. É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela. Mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica. Dá uma dor no coração. Já positiva, já calma. Boa experiência para fazermos lá em casa, com a família, né? Ou com os filhos, ou com os netos, né? Por que não? É interessante, né? É óbvio que não são as palavras que fazem apodrecer o arroz, né? Mas é a intenção, é a energia que está acoplada àquela palavra, àquela frase, né? É que tudo aquilo que nós dizemos e fazemos impacta na nossa vida, positivo ou negativamente. Então, os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos através da sugestão, né? Olha, este senhor era hipocondríaco, desencarnou, não disse que eu estava doente, andou a vida toda a dizer que era doente, né? Isso demonstra, de facto, o poder do seu pensamento. Nós interferimos com os padrões da nossa vida tendo o quê? Pensamentos negativos, né? O subconsciente registra tudo, pensamentos, sentimentos interiores, tudo. Então, se nós tivermos pensamentos de alegria, de paz, de felicidade, vamos sentir melhor, fisicamente, animicamente, espiritualmente. Ok? Lembram-se da fotografia Kirlian, que eu falei há bocado? Este buraco aqui é o dedo e é a energia à volta. Isto é a energia que aparece na fotografia Kirlian de uma pessoa saudável, com vitalidade magnética. E temos aqui a energia de uma pessoa em depressão. Estão a ver? É completamente diferente. Não tem a luminosidade da outra, nem o equilíbrio, né? Aqui vemos a fotografia Kirlian de duas pessoas, um par de namorados. Tem aqui o dedo de um e o dedo da outra. E então o experimentador aqui pediu que eles pensassem na pior situação do seu namoro, ou na maior zanga que tivessem tido, ou qualquer coisa. E então, pondo o dedo lado a lado no rolo fotográfico, dentro da câmara Kirlian, não há passagem de energia de um para o outro. A seguir pediu que eles pensassem no momento mais romântico e amoroso do seu namoro, e já há uma transferência de energia de um lado para o outro. Olhem que interessante, né? Mesmo para pensar em ódio e em amor. Então, companheiros, temos aqui, pelo pensamento, nós sintonizamos com espíritos afins, conforme falámos há bocado, né? Atraímos bons espíritos ou maus, trazemos saúde e equilíbrio ou doença e desequilíbrio, abre as portas do bem e do amor ou abre as portas do mal e do ódio. Quantas vezes nós dizemos, eu estava tão bem, de repente fiquei com uma dor de cabeça. O que é que estavas a pensar? Ela ficou com dor de cabeça porque, entretanto, lembrou-se de uma fulana, de uma colega dela, que é concorrente, que lhe faz concorrência, que lhe anda a fazer mal, prejudicar na vida, por aí fora, etc, etc. Ao sintonizar com a pessoa, nós captamos aquela energia negativa que o outro tem. E nem nos apercebemos que essa dor de cabeça veio daí. Deve ter sido alguma coisa que eu comi. Não foi, não.
A mente é manancial vivo de energias criadoras, diz-nos Emmanuel. O pensamento é substância, coisa mensurável. Dá para medir, dá para pesar, não é? Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, repelem ou que se neutralizam. Do livro Roteiro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então, amigos, nós podemos estar a falar em voz alta, Pai Nosso, estás no céu, etc. Mas eu estou a pensar, vou vingar-me do João, ele vai pagá-las. Não adianta. Eu estou com carinha de santo a rezar, a debitar palavras, mas a minha realidade, olhem como está a minha aura, cinzenta e toda desequilibrada, por causa do pensamento e não por causa do que eu estou a dizer. Baixa frequência, pensamentos inferiores, irritação, nervosismo. Mas ali, aquele nosso amigo não está a rezar, não está armado em santo de pau carunchoso, mas está a pensar, vou visitar o João, ele está doente, pode precisar de algo. A sua atitude mental provoca-lhe uma aura equilibrada, harmoniosa, completamente diferente deste. Alta frequência, pensamentos positivos, pensamentos de paz e serenidade. E aquelas pessoas que têm medo do mal olhado, não tenham. Porque, olhem, este senhor, com a sua aura assim, escura e desequilibrada, vê-se logo que ele tem pensamentos de maldade, não é? Ele capta energias similares à sua maldade. Ele não gosta deste, porque este tem inveja daquele, por hipótese. Então envia-lhe ondas mentais de inveja. O que é que vai acontecer? Como este está numa frequência diferente daquele, as ondas mentais chegam à aura dele, não penetram, não afetam, voltam para trás. Ele próprio está-se a prejudicar a si próprio. Autointoxicação. Não há influência. Baixa frequência, autodistúrbio, e ali alta frequência, autoproteção. Então, por aqui já vemos que é absurdo pensar em doenças ou em algo que nos vai prejudicar. Mas eu amanhã posso ter um ataque cardíaco. Está bem, mas se for só amanhã. Até lá vou aproveitar o dia. Né? E amanhã, chega amanhã, estou até a contar até à meia-noite, chega à meia-noite, não tive o ataque cardíaco, perdi um dia, preocupado com uma coisa sem necessidade nenhuma. Temos de pensar em saúde, prosperidade, paz e orientação divina. E nós só temos a ganhar com isto. Se eu pensar em saúde, eu torno mais saudável. Se eu pensar em prosperidade, eu torno mais próspero. Se eu pensar em paz e orientação divina, eu fico mais pacífico. Mesmo que estejamos nas situações mais difíceis, olhem este senhor, que está preso. Ele arranjou uma maneira de aliviar a sua prisão. E então ali o guarda ficava furioso porque ele estava sempre sorridente, né? Estás-te a rir porquê, pá? Sempre que eu venho aqui estás-te a rir. Portanto, o homem arranjou maneira de... Temos nós de dar uma volta à nossa vida e pegar nas situações menos boas e transformá-las, aliviá-las um pouco. Podemos aliviar sempre um pouco. Então, para terminar, ter pensamentos furiosos, ser indiferente à perturbação ou alimentar apenas pensamentos positivos é uma questão de sintonia. A escolha é sua, não é? E agora, na fase final, mais um pequenino vídeo de como o pensamento é importante e pode nos desequilibrar bastante. Pensamento provoca-nos reações como se fosse uma situação real. Então temos de ter mais atenção a este facto da nossa vida. É possível mudar o pensamento? Sim, claro. Temos de treinar, né? Como?
Olha, ler, meditar, colocar em prática, né? Treinar. Quando vem um pensamento perturbador, pensar assim, ok, isto não é meu. Apareceu, não interessa de onde vem, não quero. Pensar numa coisa boa, numa paisagem na Foz do Orelho, no monte, na montanha, no rio, no mar, onde for, uma paisagem que gostemos, uma flor, um animal, sei lá, algo que nos provoque ternura por dentro, vai substituir. Eu tenho aquele pensamento, substituo por outro, né? Ora, que tipos de pensamentos nós temos da vida? Geralmente são estes. Geralmente temos estes, mas podemos transformar esses pensamentos de angústia em pensamentos de confiança. Podemos transformar o de inveja em aceitação da vida. O que é que eu hei de invejar o meu vizinho que tem um carro novo? Aceitar a vida como ela é. Opa, o meu é velhinho, mas ainda anda, que bom. Podia já não andar, não é? De irritação em serenidade. Portanto, nós só temos este tipo de pensamentos porque queremos, porque alimentamos, porque não nos damos ao luxo de os transformar. Ok? E então voltamos àquelas perguntas do início. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E de que maneira? E assim, amigos, para finalizar, como usar o pensamento para ser feliz? 4 frases. Não se irrite, sorria. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não grite, converse. Se nós fizermos isto, não custa nada. Se nós fizermos isto, vamos viver muito melhor. Porque eu sou aquilo que penso. Cada um de nós é aquilo que pensa. Quer acreditemos nisso ou não. Não há hipótese. Isto há um automatismo da natureza. Esta é a nossa bibliografia. Estes livros não espíritas aqui, estes 4, e os restantes são espíritas, incluindo os de Allan Kardec. E pronto, deixo aqui os contactos. Muito obrigado pela atenção.